Fala, meus poliglotas! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo à terceira parte da série Como Dizer as Horas em Inglês como Nativo. Então, vamos para a aula? Depois da vinheta. Pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar a vocês como dizer as horas utilizando os minutos. Nós já aprendemos como dizer é meio-dia, é meia-noite. Nós já aprendemos como dizer as horas exatas utilizando o o'clock, alright? Então, vamos começar o seguinte. Vamos imaginar o relógio. Tá aqui, vou colocar uma foto de um reloginho aqui, tá? Se nós dividirmos este relógio em 4, tá? Nós temos então a hora exata, ok? Nós temos o período ali de 15 minutos, ok? Nós temos ali o período de meia hora, alright? Nós temos o período de 45 minutos, tá? E aí então retorna a hora exata, fechando então o ciclo para começar tudo novamente, ok? Então vamos pegar, por exemplo, né, o primeiro quarto ali, tá? Que seria ali do minuto 1 ao minuto 15. Então bastante atenção, quando você for dizer as horas ali entre o minuto 1 e o minuto 9, você vai precisar colocar ali, tá, uma palavrinha antes do minuto, tá, que seria uma substituição ao zero. Tá? Por exemplo, se você for dizer 7 e 1, vai ficar 7 ou 1. Então você vai colocar esse ou antes do minuto. Se você for dizer 7 e 2, vai ficar 7 ou 2. Se você for dizer, por exemplo, 5 e 5, vai ficar 5 ou 5. 8 e 9, 8 ou 9. Alright? A nossa tendência, também a tendência dos falantes da língua inglesa, é arredondar. Então, se tiver ali entre 4 e 6, você arredonda para 5. Se tiver ali 8 e 9, né, você pode arredondar para o 10. Alright? A partir do momento que você chega no minuto 10, aí sim você não usa o ou, você coloca direto o minuto. Alright? Então, por exemplo, 9 e 10 vai ficar 9, 10. Não precisa mais do ou. Ok? Se você for dizer, por exemplo, 4 e 15, vai ficar 4, 15. Então é muito importante que você saiba os números em inglês, tá? Na hora que você for dizer as horas, tá? Se você não souber os números, você vai ter muita dificuldade, ok? Então olha só, nós já vimos como dizer os minutos, tá? Do 1 ao 9, tá? Do 10 ao 15, aliás, do 10 em diante, tá? Até o 59, né? Você vai colocar as horas e o número, né, dos minutos sem o ou, alright? Mas repare que em português nós também temos o nosso jeitão de falar. Em inglês eles também têm. Então, por exemplo, se você for dizer ali 4 e 15, tá? Você vai dizer o 4 e o 15 direto. Vai ficar 4, 15. Mas bastante atenção, tem uma outra maneira, tá? Usado especialmente no inglês britânico, tá? Que é você colocar o minuto antes da hora, tá? Com a palavrinha past. Então olha só, se você for falar então 4 e 15, você pode dizer que são 15 past, né? Ou seja, passado das 4. Então vai ficar 15 past 4, né? Que seria então 15 passado das 4. Se você for pensar no desenho do relógio, olha só, até o período de 15 minutos dá 1/4 de hora, certo? 1/4 em inglês é a quarter, beleza? Então, eles também usam essa outra forma, a quarter, ou seja, 1/4 de hora passado das 4. Ficaria a quarter past 4, alright? Então, bastante atenção nessas nuances da língua. Como eu disse anteriormente, você também pode utilizar, tá, a ordem, tá, que é aquela ordem tradicional, tá?
a hora e o número, ok? Então, se for 4:15, você pode dizer tranquilamente, it's 4:15, ok? Alright? Lembra que se for às 4:15, aí vai ser at 4:15. Então, bastante atenção aí nessas duas palavrinhas que você usa antes da hora. Alright? Agora vamos pegar o segundo quarto de hora, ali após o 15, tá? Até o 30, ok? Na hora de dizer as horas é a mesma coisa. Então, por exemplo, se você for pegar a hora 5:20, então você pode dizer 5:20, 5:20. Você pode dizer it's 20 past 5, ou seja, são 20 passadas, né, que passou das 5. Alright? Beleza? Se for ali período da madrugada de manhã, pode acrescentar até um AM, tá? Se for período da tarde ou da noite, acrescente ali o PM. Alright? Agora, bastante atenção quando você for dizer, então, os 30 minutos, quando você for se referir ao período de meia hora, alright? Quando você for dizer 30, ou seja, que nem em português nós dizemos 6:30, tá? Você pode dizer então 6:30, ou seja, 6:30, ok? Ou que nem em português também nós dizemos 6:30, tá? Em inglês eles também dizem 6:30, ou seja, 6:1/2, ou seja, half quer dizer metade. Se você parar para pensar no relógio, dá 30 minutos, dá metade de uma hora, alright? Ou você também pode colocar os minutos antes, utilizando a palavrinha past, tá? Que daí ficaria, então, no caso de 6:30, ficaria it's 6:30, ok? Alright? Então vamos pegar o terceiro quarto de hora ali, que seria após os 30 minutos até os 45 minutos, ok? Aqui funciona da mesma forma, tá? Então você pode dizer as horas da forma tradicional, por exemplo, se nós formos pegar aí 9:40, você pode dizer então 9:40, 9:40, ou seja, 9:40. Você pode dizer também, tá? São 20 para as 10, que é como nós usamos muito em português, tá? Muita atenção que esse para as, você vai usar a palavrinha to, tá? Então, 20 para as 10 seria 20 to 10, 20 to 10. Se nós formos pegar, por exemplo, ali 10:45, nós podemos dizer it's 10:45, ou seja, são 10:45. Nós também podemos dizer it's 15 to 11, ou seja, são 15 para as 11, alright? Nós também podemos dizer it's a quarter to 11, ou seja, né, é um quarto, né, ou seja, dos 45 minutos até fechar uma hora de novo, tá? É um quarto de hora que falta, alright? Então nós podemos dizer tranquilamente, tá? It's a quarter to 11, ou seja, é um quarto, né? Falta um quarto para as 11, alright? Nesse caso não é muito usado ali, né? It's 45 past 10, no caso são 45 passada das 10, tá? Eu particularmente nunca ouvi, ok? Então ali passado ali o minuto 40 em diante, tá? É mais utilizado então tanto a hora propriamente dita, né? O minuto exato, quanto falta para a próxima hora, como em português mesmo, alright? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês com essa série, ok? That's all for now, and I think that's it. Like this video, pass it on to your friends. If you have any questions, just make a comment down below, and that's it, guys. See you next time. Bye bye.